Episódio 55 e o trecho de hoje chega a dar raiva, ou me daria raiva se eu não fosse tão parecida com os discípulos. A gente está lendo Marcos 9, versículos 33 a 37, e aqui na minha Bíblia está falando o maior no reino dos céus. Bom, Jesus tinha acabado de falar que ele morreria, que ele ressuscitaria. Ele está tentando mostrar para os discípulos que o reino dele não é o reino que eles esperam. Bom, no caminho, nessa viagem que eles estavam fazendo para Cafarnaum, os discípulos estavam conversando entre si e Jesus, que obviamente já sabia sobre o que eles estavam conversando, vai lá e pergunta sobre o que eles estavam conversando. Ele queria ouvir dos discípulos. E os discípulos tentam dar uma de chavada, não querem muito bem falar para Jesus, mas o fato é que o que eles estavam discutindo no caminho ia exatamente contra aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Eles começam a discutir sobre quem era o maior entre os 12. Lembra, eles tinham a ideia de que Jesus estabeleceria um reino terrestre. E eles queriam saber, dos 12, quem seria, tipo assim, o chefe de gabinete, entendeu? O chefe de estado de Jesus. Porque não dava para ser os 12. Então, com certeza, seria uma hierarquia entre eles e eles começaram a discutir quem seria, então, que ocuparia essa posição de alto prestígio no reino terrestre, sendo que Jesus tinha acabado de falar que não teria reino terrestre. Eu quase fico com raiva dos discípulos, mas eu não posso ficar com raiva deles, porque eu entendo a lógica do reino de Deus tão mal quanto eles. Eu estou constantemente trazendo as minhas próprias ideias pré-concebidas para a minha vida, porque eu acho que eu entendi tudo, quando na verdade eu não entendi nada. E a gente falou sobre isso no episódio de ontem. Mas Jesus está aqui para lembrar a gente de novo, e ele volta com o mesmo tema que ele já falou quando falou sobre carregar a cruz. E a gente falou que a cruz, ali naquele momento, não era um símbolo que representava Jesus, mas era um símbolo de vergonha. E aqui é o que Jesus está falando. Você tem que ser servo. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Você quer ser senhor? Então seja o servo. E Jesus tinha até agora dado o exemplo perfeito do servo. Ele, todas as vezes que ele manifestou o seu poder, e ele mostrou que ele era soberano e senhor, ele não fez de acordo com as próprias forças, mas ele fez de acordo com o poder que Deus dava para ele. Ele abriu mão do seu poder e pedia então o poder vindo de Deus, Pai, que estava no céu. E ele deu esse exemplo, ele agiu dessa forma porque ele queria mostrar para a gente como viver. Ele queria mostrar que, olha, esse poder está disponível para vocês também, mas vocês não podem usá-lo em benefício próprio. Assim como eu nunca usei, vocês também nunca podem usar em benefício próprio. Então o convite é nunca para ser poderoso e soberano. O convite de Deus é sempre para que a gente seja servo, humilde e o último. É isso que Jesus pediu para os discípulos naquela época, e é isso que Jesus continua pedindo para a gente agora e vai continuar para sempre. Porque a lógica do reino é: eu cuido de você e você cuida de mim. Se isso acontece, eu não preciso cuidar de mim, porque você está cuidando de mim. Só que a gente é tão egoísta que a gente quer garantir o nosso, cuidar da gente mesmo e esquece totalmente a lógica do reino, que é esse convite que Jesus faz para a gente todos os dias e que Jesus fez aqui para os discípulos também. E ele termina fazendo uma ilustração, porque Jesus é o melhor professor de todos os tempos e ele ensina, mas ele ilustra na prática. Então ele traz uma criança para o meio deles e faz essa ilustração do reino a partir dessa criança. E ele fala: qualquer que receber uma criança, que naquela época era tipo nada na sociedade, mulheres e crianças numa sociedade daquela não contavam, na cultura local. Então Jesus, não só na vida dele, no tratar com as mulheres, ele distorce isso totalmente, como ele também faz isso com as crianças. E ele coloca aquela criancinha ali no meio, que é para ser o serzinho desprezado daquela sociedade, e ele fala: essa criança vai ensinar para vocês sobre o meu reino. Ele fala: qualquer que receber uma criança, tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Essa criança que vocês acham que não é nada,
é a pecinha mais importante do meu reino. E você não pode desprezar ninguém, porque você não é superior a ninguém. Até uma criança que aparentemente, né, para a cultura local, era inferior a tudo, até ela é melhor do que você. E se você cuida dela, se você a recebe no reino, você me recebe também. E se você me recebe, você recebe aquele que me enviou, que é o Pai que está no céu. Então a lógica do reino é totalmente contrária a tudo que a gente conhece. E se a gente todo dia parar e duvidar da gente mesmo, a gente então abre espaço para que Jesus se revele e para que ele mostre pra gente qual é a lógica real do reino dele.